Fala galera, meu nome é Matheus Vitório e bem-vindos ao meu canal. Se vocês perceberem, eu dei uma abaixada no layout do canal aqui no fundo, porque eu estou sentado olhando para o notebook, porque o vídeo de hoje é um pouco diferente. É um vídeo que muitas pessoas me pediram. Bom, teoricamente não é tudo isso que eu vou trazer aqui pra vocês, mas é mais ou menos. Seguinte, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa capa da Billie Eilish no computador. Mas não é um vídeo tutorial, tipo, falando passo a passo. Eu vou explicar mais ou menos. Então, quem já entende de Photoshop vai ter uma noção mais rápido que quem não usa Photoshop. Então, como não é um vídeo tutorial, é só um vídeo explicando mesmo, que é meio que um tutorial, mas não é, sabe? Então se vocês querem que eu traga mais conteúdo mexendo no Photoshop, já deixa seu like, que daí eu vou ter uma noção que vocês estão gostando e vou trazer mais disso. E eu tenho muitas ideias para trazer. E quem sabe um dia eu não faça um vídeo tutorial assim de respeito, mostrando detalhe por detalhe. Bom, então vamos começar. Primeiramente, o que eu faço? Eu pesquiso a capa do álbum da Billie Eilish no Google. Então eu escrevi no Google, capa do álbum Billie Eilish. Depois disso, eu abro a capa do álbum no Photoshop num formato de um quadrado perfeitamente, sabe? Depois disso, eu insiro a minha foto por cima e apago o fundo dela. Eu tô apagando um pouco assim só pra ter uma noção de cenário, profundidade e se vai ficar legal na foto. Porque daí eu já nem faço se ficar muito esquisito. Então eu apago só um pouco assim na lateral, bem artificialmente, para eu ter uma noção se vai ficar bom ou não. E daí depois eu faço detalhadamente. E aí para fazer detalhadamente, o que eu faço? Eu clico na caneta que aparece lá da lateral de recorte, que é a maneira que eu acho mais simples de recortar. Ela é um pouco demorada, mas vale a pena porque você recorta direitinho, parte por parte, aonde você quer que seja recortado. Isso é meio óbvio, né? Mas, tipo, tem outras ferramentas que ele faz automaticamente, eu acho meio podre. Dessa maneira, eu consigo fazer detalhe por detalhe perfeitamente e, tipo, demora muito, mas vale muito a pena. Como vocês podem ver, tipo, eu tô fazendo dedo por dedo, isso leva uma eternidade. Essa maneira de recorte eu aprendi no próprio YouTube. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até trazer pro meu canal, porque é muito simples usar essa caneta. No início, a gente fica meio perdido, porque ela dá um pouco de trabalho, né? E daí, como o cabelo é uma coisa muito difícil, eu recortei superficialmente para depois eu fazer detalhe por detalhe, porque o cabelo é muito difícil mesmo. E daí eu cliquei para criar uma seleção e cliquei OK. Depois disso, eu clico Ctrl J e daí eu apago a camada do fundo. E daí depois disso, eu pego uma ferramenta que ela limpa o local, como eu posso... É basicamente para tirar espinha, sabe? Só que daí você pode remover cenário. E daí o que eu fiz? Depois que eu removi um pouco da Billie Eilish, eu utilizei a caneta de recorte novamente, peguei uma parte do cenário, recortei a parte do cenário e joguei em cima da Billie Eilish, para assumir com ela com facilidade e deixar no mesmo tom que tá o cenário dela. Depois disso, eu vejo onde os pés da Billie Eilish estão atrapalhando nos meus para que eu possa remover os pés dela. E daí eu utilizo aquela mesma ferramenta que eu utilizei de tirar espinhas, que você pega uma parte da foto e joga em cima de outro local. Como na parte do pé não ficou legal, o que eu fiz? Eu peguei um pincel com a tinta preta e fiz um borrão e ficou bom, porque o fundo já era bem preto, não tinha nenhum detalhe, então foi mais fácil. E daí depois disso a gente precisa fazer a sombra. Aqui eu peguei um tom meio amarronzado assim, da própria foto, e tô fazendo esse jogo de luz e sombra, ou seja, se aqui tem luz, aqui tem que ter sombra. Então, se vocês puderem ver, eu tô tentando fazer sombra sempre do mesmo lado. E eu estou utilizando um pincel
com pouco esfumaçado, algo mais nítido, porque antigamente no início das minhas edições eu utilizava um pincel para fazer a sombra mais esfumaçado e não ficava muito bom. E daí depois disso eu vou pro cabelo, que é uma parte muito difícil, eu recorto ele superficialmente, apago, e daí a gente precisa escurecer esse cabelo porque ele tá muito claro para esse cenário. Então eu crio uma máscara de recorte pinto todo o cabelo, só que fica muito artificial. Então o que eu faço? Eu diminuo a opacidade e ainda assim eu não tô gostando. Então eu criei uma nova camada só para escurecer ainda mais, não o centro, mas as laterais do cabelo. E daí eu preciso deixar a roupa branca, porque eu tirei a foto com uma roupa bege. Então para isso eu deixei a foto em preto e branco, e daí eu fui apagando aonde não precisa ser preto e branco, tipo a cor da minha pele e tal. E daí, como eu já estou recortado, o que eu fiz? A camada de preto e branco eu coloquei para criar máscara de recorte. Assim, só vai funcionar o efeito preto e branco no meu corpo. E daí eu coloquei um negócio meio alaranjado para não ficar tão branco, ficar algo meio natural, sabe? E daí depois disso, eu quis colocar um fundo azulado. Na capa da Billie Eilish não tem isso, mas o feed do meu Instagram é azulado. Então eu tinha que ter alguma coisa azul na foto. E daí eu decidi colocar no fundo mesmo. Como a sombra pra mim não tava 100% ainda, o que eu fiz? Dessa vez eu fiz uma sombra com, como eu posso dizer, mais esfumaçada. Só que eu permaneci com a sombra anterior, que não é esfumaçada, pra ficar, tipo, natural. Porque assim teria dois tipos de sombra e daí ia dar aquele lance de profundidade. Como o meu pé ele estava flutuando na foto, eu quis fazer como se tivesse uma parte da cama que eu estivesse apoiando com o pé. Então eu fiz uma sombra ali para parecer meio real. E como eu não queria que aparecesse a logomarca da minha meia, eu retirei a logomarca com aquele mesmo esquema da ferramenta de tirar espinhas. E aí eu fui fazendo mais sombras ao redor do meu corpo com o pincel esfumaçado, porque quanto mais detalhes melhor. E daí depois disso eu fui fazendo o meu cabelo com um pincel bem fino e pegando as cores do próprio cabelo. E daí eu fui fazendo mechas por mecha. Isso eu acho bem bacana porque fica bem natural, sabe? Pop Danthology. E daí eu tentei fazer uma sombra na minha mão, mas ficou meio cagado, sabe? E daí depois disso eu não gostei muito, então eu dei uma apagada nela. Vocês vão ver daqui a pouco que eu apaguei essa sombra porque eu não gostei muito. E deixei só algo meio esfumaçado mesmo. Às vezes a gente não consegue fazer uma sombra tão perfeita, então eu dei uma apagada porque eu não tava gostando muito não. Bom, gente, como vocês puderam ver, editar fotos no Photoshop não é uma coisa muito trabalhosa. Você só tem que saber
as funções principais do Photoshop para conseguir desenvolver algum projeto. Caso vocês tenham alguma dúvida de alguma ferramenta que eu utilizei e não mostrei, ou se você quiser saber mais o nome, pergunta aqui nos comentários que eu posso informar vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe para seus amigos e tchau!